O capítulo de hoje fala sobre apostasia nacional e leva à ruína nacional. Nós estamos assim numa sequência, você que está acompanhando aí desde os capítulos anteriores, né, qual é o pano de fundo que está acontecendo. Antes de nós entrarmos aqui, viu, Romeu, eu quero fazer uma introdução que não tem a ver com o capítulo de hoje, mas vai servir para a gente entender o capítulo de hoje, tá bom? Beleza? Beleza. Tá Aí você ótimo. vai ajudando a gente aí nos comentários aí. Olha que interessante, gente. Vocês lembram que a gente estava aqui? Você lembra disso? Nós estudamos isso aqui, foi no capítulo, deixa eu ver aqui. Acho que foi no 5 ou no 6. Acho que foi no 6. Foi no capítulo 6. Então, vem aí o Reino Unido. Às vezes a gente se perde aqui nos relatos históricos, bíblicos, Sim. porque depois que Salomão morre, o reino é dividido. Aí Divide. que enrola a cabeça, entendeu? Então você tem que Paralelo duas pensar, histórias. isso mesmo, isso mesmo. Então o pessoal fica assim, peraí, tem profeta de um lado, tem profeta. Mas como que é o negócio? Então, assim, até Salomão é um reino só. Quando Uhum. Salomão morre, divide o reino. Aí você olha lá para o território ali de Israel, nas terras bíblicas, você tem um reino que são duas tribos, então ele se divide. Duas tribuzinhas, que é de Judá e Benjamim, eles são o reino do sul. Então, pega a Uhum. região sul, capital ali, Jerusalém, é o reino de Judá, certo? Correto. E eles têm os seus reis, eles vão ter os seus profetas, eles vão ter a sua história, ok? Então pense bem nisso. Paralelo a isso, na mesma época, nós temos as outras 10 tribos. Então Do lembram que eram norte. 12 tribos de Israel, perfeito? Então Isso. duas tribos, Benjamim e Judá, reino do sul. Agora você pensa, a região sul para baixo, a região norte para cima. Para a região norte, nós temos ali, que chama assim, que é o povo de Israel, que a capital é Samaria, né? Nós temos ali 10 tribos, as 10 tribos restantes, que também vai ter os seus reis, que também vai ter a sua própria história e vai ter os seus próprios profetas, ok? Então, para você ter uma ideia, o próximo capítulo fala sobre Elias. Elias, ele só profetizou para o reino do norte. Ele Uhum. não profetou no reino do sul, entendeu? Isso. Então você não tenta achar Elias lá no reino do sul, nos reinos do sul, que não vai encontrar ele por lá. Vai ser só para o reino do norte. Perfeito? Então, vamos lá, vamos lá. Entendeu isso? Ficou claro, Romeu, ou não? Exatamente. Dois reinos agora, justamente a partir de Roboão e Jeroboão, né? A Isso gente mesmo. viu, acho que no capítulo 6, né, fala sobre Foi, Roboão. Foi foi. um rei arrogante e tal, buscou alguns conselhos aí meio errados. Depois, no 7, entra Jeroboão, né, o povo passa pela idolatria. E esse capítulo agora o negócio começa a ficar bem emocionante, porque é meio que a preparação aqui para Elias entrar na história, né? Isso Óbvio que mesmo, assim, isso mesmo. sem querer dar muito spoiler, mas vem aí Elias. Então, Vem Elias, vem tem toda Elias. uma preparação para a gente entender a razão de Elias ter entrado nessa história. Porque Elias é considerado, sei lá, é o super profeta, né? É o Sim, sim, profeta que sim, vem sim. mesmo ali com poder para Ali arrebentar. é poder puro, viu, Romeu? Elias é Ali é terrível. poder puro. Elias Agora, não assim, brinca em serviço, não. você pegar toda a construção histórica até chegar em Elias, aí você vai entender bem que realmente precisava de um profeta poderoso, porque a coisa foi ficando feia. E a gente vai vendo algumas coisas aqui que vão trazendo lições para a gente hoje, né? Logo de cara, aqui no começo do capítulo 8, fala um pouquinho aqui a respeito de Jeroboão, dos cultos Isso. idólatras, né? Fala do filho Fala dele, que né? O filho Nadab, que isso, o ficou filho que apenas aí alguns veio, meses. foi assassinado e matou Que todo coisa, mundo que ali coisa naquele louca, momento. né? Não, coisa de série dessas Isso sanguinárias, mesmo. né? Isso mesmo. Coisa de Vikings, de Game of Thrones, aí Isso matou todo mesmo. mundo. Isso E aí mesmo. você fica pensando, poxa, o reino entrou numa idolatria muito grande na época de Jeroboão, né? Foi. Tá, mas a história piora bastante depois, né? E eu acho que essa é uma lição assim forte que a gente tem
aquele velho ditado que nada é tão ruim que não possa piorar, né? E o reino de Jeroboão foi um reino ruim, mas a coisa pioraria bem depois. Olha, sabe qual a expressão que aqui o Ungidos ele usou, o livro, em relação a Jeroboão, né? Ele introduziu no reino a idolatria e atraiu os juízos do céu, É forte, né? né? Pela idolatria, os juízos de Deus, eles foram terríveis em relação a esse reino do norte, né? Sim. Aí Eu depois fico. vem aqui alguns reis, né? O Baza, Elá, Zimri, É, até chegar ao que nós iremos falar nesse capítulo, que é o Acabe, né? Acabe, ele foi Acabe, terrível. foi para Nós acabar vamos, mesmo. nós vamos, nós vamos chegar lá. Mas antes, viu, Romeu? Ele fala aqui o bom governo do rei Asa. Então, É, olha só, até agora a gente estava falando do rei do norte, né? exato. Não é isso? Agora Rei já é do para o norte. sul. Vamos para o lado sul agora. O que nós temos aí? Roboão, que foi aí, que é filho de Salomão, perfeito, né? Roboão, que ele fez toda aquela atrapalhada e tudo mais, o povo se rebelou, foi para o lado norte. Ele ficou reinando as tribos, duas tribos do sul. Aí nós temos Roboão, Abias e depois vem Asa. A sequência aí dos reis, perfeito? Correto. Asa. Vamos lá para a segunda crônica. Você pode ler para a gente aí, Romeu? Asa começa a ser um governo melhor, né? Asa Segunda começa a dar Crônicas assim. 14, né? 14, o verso 2. Estou abrindo a minha Bíblia aqui também. Capítulo 14, vamos lá, deixa eu achar aqui. Isso. 2, abre a tua Bíblia aí, galera, vamos lá. Tem agora olho na Bíblia, viu? Capítulo É. 2, capítulo 14, o verso 2, 3 e até o 5, Romeu, para a gente ver bem aí a realidade de Asa. Vamos lá. 14, 2 a 5. Isso, lê Asa aí. fez, Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos. Quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Aserá. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Olha que legal. Então, essa é uma coisa impressionante que eu acho, Romeu, que assim, olha, quando o povo voltou do Egito para tomar posse da terra prometida Canaã, que é essa terra, né? É esse Sim, território. Deus havia dado assim uma ordem para eles, olha, vocês vão entrar na terra prometida, mas vocês precisam limpar a terra, isso. né? Vão destruindo todo o povo pagão que tem lá. Um pouco eles fizeram, né? Houve um pouco disso. Mas, na verdade, a história foi andando isso não aconteceu, né, Romeu? Eles foram se associando, foram fazendo amizade e tudo mais. E é impressionante como a idolatria, ela Tomou. andava assim, meio que junta com o povo de Deus, né? Exato. Eles foram meio que se adaptando ao pessoal que já estava lá e a coisa foi só se complicando, né? E mesmo Asa, ele teve um governo assim por um período razoável, né? Buscou ali remover aqueles altares e tal. E aí esse reino teve paz e ele enfrentou ali uma grande ameaça, né? Que foi o exército da Etiópia, né? Aqui menciona que eles vieram com 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. E aí mesmo assim houve uma vitória do povo de Israel, de Judá, né? Sempre mistura esses Uhum, reinos, né? uhum, uhum. É difícil mesmo a coisa aqui. Aqui é o reino do sul, o reino de Judá. E aí, mesmo tendo realizado essa grande vitória, o rei foi buscar fazer um acordo com Ben-Hadad, que era o rei da Síria. E aí aparece ali um profeta justamente se irritando a respeito com isso e falando para eles que eles não deveriam fazer esse tipo de aliança, né? E aí tem também o texto, que esse é de 2 Crônicas 16, e o profeta apareceu perante Asa e falou para ele: por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. E o rei não gostou nada disso. Ele se Hein, Rob, irritou contra o profeta e mandou prender e oprimir o povo, né?
Então é Isso mesmo. complicado a Segura um história pouquinho. aqui. Segura um pouquinho aí, que nós vamos voltar nesse contexto que você acabou de ler aí. Vamos voltar ali no contexto da guerra, viu? Contra Sim, sim. Zerá, que é o etíope. Etiópia. Você falou aí que é um exército assim poderoso, né? Imagina, ele tinha um É, milhão de homens. Amigo, é isso aí violento, hein? era violento, é como a areia do mar. Imagina, um exército com um É, milhão de homens e 300 carros. É quase impossível, né? Quase impossível derrotar um exército poderoso desse. Olha, aqui vai uma lição, Robert, poderosa para os nossos dias, que eu, lendo o capítulo 8 e também buscando aqui na Bíblia, que para mim ficou assim uma lição prática para os nossos dias. Sabe qual que é, Romeu? E você que está aqui nos assistindo, nos ouvindo. E você pode compartilhar a tua impressão também, viu? No início do capítulo 14, fala que Asa, ele se preparou, olha que interessante, ele se preparou espiritualmente. Ele não se preparou porque ele sabia que iria guerrear contra esse exército poderoso. Mas ele se preparou porque ele se preparou, né? uhum. Ele começou a jogar os deuses fora, limpou a idolatria, né? Ele começou a levar o povo a adorar a Deus. E o capítulo aqui ele fala algo interessante, olha. Ele fala o seguinte, olha, que Asa buscou a Deus nos dias de prosperidade. Olha que Esse interessante. trecho é maravilhoso. No tempo de bonança. Aí vai uma pergunta para Isso. você e para vocês também. Quando é que nós vencemos as batalhas com Deus? Oh, perdão. Quando é que nós vencemos as batalhas diárias? Quando é que nós vencemos as batalhas diárias? Quando é? Que momento que a gente vence a batalha? Exemplo, Asa, ele se preparou e aí apareceu esse rei doido aí, poderoso, querendo destruir ali o povo de Nossa. Judá, o povo do sul. Quando é que Asa se preparou para esse momento? Foi no dia da batalha? Uhum. Não foi. Não, foi antes quando Não estava foi. tudo tranquilo. Aí, aí, querido, olha, uma lição para você, uma lição espiritual para você. Nós iremos ter batalhas na vida. Em todos os momentos você tem batalhas. Você é confrontado na escola, no trabalho, na família. Em todos os momentos você tem alguma situação que você vai precisar se posicionar. Você vai provar a sua fé. Você vai ter que dizer quem é seu Deus. Você vai ter que dizer não. Você vai ter que dizer sim. Vai ser momentos assim complexos. Você vai estar assim em uma encruzilhada. Eu vou para a direita ou para a esquerda, né? Para a direita é para o lado de Deus, para a esquerda é o lado do inimigo. E aí? O que eu faço? Em que momento você vence isso? Não é nesse momento que você vence. Você vence com Deus antes da batalha. É quando você busca Deus todos os dias. É quando você se fortalece nos momentos onde não existe nenhum problema, Romero. Uhum. Quando há prosperidade, quando há No momento. alegria, quando assim está tudo muito bem, quando tem saúde, quando tem dinheiro, quando tem trabalho, quando o namoro vai bem, quando o casamento vai bem, é nesse momento que a gente vence a batalha. Mas sabe o que algumas pessoas fazem, Romeu? Elas se esquecem de Deus, sabe? E quando vem a No momento tempestade, tranquilo. aí se Não está desesperam. preparado. Pois é, aí tá desesperado, aí corre para a igreja, começa a fazer Uhum. vigília de oração, começa a fazer jejum, começa a clamar a Deus. Olha, Uhum. olha, graças a Deus que Ele é misericordioso, viu? E mesmo assim Ele Uhum. atende as nossas orações. Mas o passar por essa provação dessa forma vai ser muito pior, né? Vai ser muito pior, né? Vai ser mais traumático. Então, queridos, olha, tenham uma vida de comunhão, de entrega a Deus diária, porque em algum momento você será provado. Em algum momento a tempestade, em algum momento a batalha, ela vai chegar. E quando ela chegar, você vai estar fortalecido em Cristo Jesus e vai vencer a batalha, vai passar a tempestade sem problemas nenhum. Então, não se prepare só na batalha. Se prepare antes da batalha e você vai estar firme em Deus. O que você acha disso, Romeu? Maravilhoso. Esse princípio espiritual aqui, ele é show.
por ter buscado a Deus nos dias de prosperidade, no dia da adversidade, o rei podia descansar nele. É exatamente isso daí, né? A preparação para a guerra ela é feita no tempo de paz, né? E na nossa vida espiritual a mesma coisa. E é exatamente isso. Só que aí a gente percebe que o rei, apesar de ele ter enfrentado bem esse período de adversidade, ele meio que se esqueceu disso depois, e aí ele buscou esse aspecto dessa aliança com o rei da Síria, né? Ou seja, olha que coisa, ele tinha vencido um inimigo muito mais poderoso, né? É. E agora ele vai e faz uma aliança com outro menos poderoso. É uma coisa muito irracional, muito sem lógica. Sabe, olha, a gente vê isso, sabe, Romero, na prática, né? Às vezes a gente até questiona assim, mas como que pode, né? Essa pessoa, ela venceu uma batalha grandiosa, quase impossível. Foi forte, foi persistente, e agora essa coisinha de nada abalou a pessoa? Tá aí a resposta. Tá aí a resposta. Na batalha grandiosa, essa pessoa estava firme com Deus, Uhum. né? Estava firme com Deus. Na batalha pequenininha, ela achou que, ah, não, isso aqui é fichinha, isso aqui não é nada, entendeu? Eu me garanto nisso aqui. Aí que cai, entendeu? É nesse momento que cai. E olha, Romeu, o inimigo, ele não tá brincando não, viu? Uhum. O inimigo não tá brincando. Vamos ver o verso 11 e o 12, Romeu? Lê para nós aí o verso Bora 11 e lá. 12. Do 14, né? Não, isso. Asa clamou ao Senhor Deus, ao Senhor seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Pronto. Vitória do Senhor. Queridos, quando nós buscamos a Deus todos os dias, nós sempre teremos vitórias. Sempre teremos vitórias. Quando você começa a fazer uma limpeza, como Asa fez no reino dele, né? Começa a fazer uma limpeza, assim, olha, tirar os deuses pessoais que nós temos, né? As coisinhas que nos afastam de Deus e tudo mais. A gente começa a colocar a nossa mente em purificação em relação a Deus, nós sempre vencemos a batalha. Aí, Romeu, o Asa, ele fraquejou, como você falou aí, né? Isso. Ele escorregou, né? Ele escorregou, né? Ele escorregou. E por isso, ele ficou enfermo, doente, não é? E morreu Asa, não foi? Isso, no 39º ano do reinado ele teve uma doença nos pés, né? Acho que deu uma trombose braba no lugar. E aí 2 anos depois ele morreu. Ele reinou por 41 anos, foi bastante 41 coisa anos. Também. E aí veio Foi seu bastante. filho Josafá. 2 anos antes da morte dele, justamente quando ele ficou doente, foi quando entrou Acabe em Israel, no Reino do Norte. Isso. Né? Aí entra aquela história. Eu hoje vamos dedicar esse tempo agora para Acabe, vamos? Agora é a hora, né? Agora é a hora que o negócio complica. Às vezes eu lembro assim, de algumas coisas, nos anos 80, nos anos 90, eu ouvi algumas pessoas falarem assim, a igreja tá com problemas, está desanimado, tem muito, sei lá, mundanismo e tal. E eu fico pensando hoje, naquela igreja daquela época, se aquelas pessoas vissem a situação deplorável que muitas coisas foram indo, e do mundo, e etc. e tal, a gente vê justamente essa coisa de que nada é tão ruim que não possa piorar, né? Quando você olha para o reinado de Jeroboão, você vê que foi problemático. Mas aí agora entra Acabe, e aí a coisa estrambelha completamente. E aí começa a realmente complicar. Tanto é que o título aqui, o subtítulo aqui no livro, é o perverso reinado de Acabe, né? Ele já começa bem torto, porque ele entra num jugo desigual terrível, né? Ele casa com Jezabel. Jezabel era filha do rei dos Sidônios, que era o sumo sacerdote de Baal, né? Meu amigo. Seria uma coisa absurda. Era tipo, sei lá, hoje em dia o cara casar com a filha de um satanista, sei lá, alguma coisa assim. Assim, olha, buscar o extremo do paganismo, né? Exato. Exatamente. E aí começa a desandar tudo, né?
lê para nós aí, Rômulo, vamos sair de Crônicas, vamos para 1 Reis, capítulo 16, o verso 32 e o verso 33. Para o pessoal aqui sentir aqui quem era Acabe. Vai lá. 1 Reis 16, 32 e 1 Reis 33? 32 e 30 a 33. Lê o 31 aí. 31 também. Não, 32. 32 e Exatamente. É a 33. comparação com o Jeroboão, Isso, né? O isso, 31 isso. fala: como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Aserá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Nossa. Esse Essa agora parte aqui, complicou. essa parte é forte, né? Olha só, ele cometeu mais abominações, ele irritou a Deus, né? Ele irritou o Senhor Deus mais do que todos os outros antes dele. Misericórdia. A Sara falou aqui, misericórdia, né? Esse foi Acabe. Eu Olha, o seu imagino que alguns reinado. reinados anteriores tiveram alguns problemas localizados, né? Sim, Roboão teve sim, que fazer sim, algumas sim, coisas em sim. Jerusalém, aí o povo saía, ia para outros lugares, aí Jeroboão também daqui, dali. Mas veja o que fala no livro aqui, ó. Sob o reinado de Acabe, Israel se afastou para bem longe do Deus vivo. A Eu marquei terrível isso. sombra da Isso. apostasia cobriu o território inteiro. Imagens de Baal e Astarote estavam por toda parte. Os templos idólatras se multiplicaram. A fumaça dos sacrifícios oferecidos aos deuses falsos poluíam o ar. Montes e vales ecoavam as súplicas de sacerdotes pagãos bêbados que ofereciam sacrifícios ao sol, à lua e às estrelas. A coisa agora espalhou para todo lado. E aí tomou conta do país todo. É isso mesmo. Então, na verdade, olha, Acabe, ele pegou o povo de Deus, essas 10 tribos, né, que foram aí para o lado do norte, Israel, e transformou esse pessoal em uma nação pagã. Isso. Foi o que ele fez. Ele transformou o pessoal em uma nação Exatamente. pagã, né? Uhum. Esse relato aqui, olha, nós não encontramos assim essa descrição na Bíblia, por isso que é legal a gente ler, né, os ungidos, né? É bom a Isso. gente ler isso aí, porque a gente vai ampliando um pouco Amplia mais. a visão. Olha só, tenta imaginar isso, tenta imaginar isso. Existia tantos altares, tantos templos, que só se via a fumaça e o clamor, né, desses sacerdotes clamando aos deuses aí do sol, da lua, das estrelas e outras deidades que eles tinham também, pagãs também, que clamavam a eles, né? Imagina só o contexto, né, entre a vida diária deles, o cotidiano deles. Imagina como devia ser isso aí, né, Romel? Exatamente, terrível, né? E como se não bastasse isso, Ellen White continua falando no livro de um panteísmo, né? De um misticismo que tomou conta do povo. Ela fala, eles ensinaram o povo que esses ídolos eram divindades que, por seu poder místico, controlavam os elementos da terra, fogo e água. E ela vai falando, os riachos, fontes de água viva, orvalho, chuva, Sim, tudo isso era considerado bênçãos vindas de Baal e Astarote, em de vez de Astarote. bênçãos concedidas por Deus, né? O povo se esqueceu que o Deus vivo controlava o sol, as nuvens do céu e todos os poderes da natureza. Então, assim, a coisa dominou de tal forma que virou um panteísmo enraizado, assim, geral, e com aquela idolatria generalizada. E aí, como a gente falou no começo da live, né, estava montado ali todo o panorama para uma Para chegar ação o radical super de Deus. profeta, né? Agora tinha que vir um profeta para arrebentar o negócio mesmo. É isso mesmo. Ô, Romel, deixa eu Sim, ver quem colocou aqui. Aqui, foi a Flávia. Hoje estamos igual, se não pior, né? pois Em relação ao mundão, né? Ao mundão. Isso. Mas a gente vê hoje, viu, Romel, que isso já para o próximo capítulo, né? Que hoje nós somos a luz para esse mundo, né? Como Elias Isso. modernos, né? Para fazer aí o povo se despertar dessa imoralidade, dessa corrupção, das abominações que as pessoas cometem hoje.
o distanciamento do Senhor e outros detalhes a mais que a gente vê surgindo aí, aonde o certo há muitos anos se está transformando errado, né? E o errado hoje é visto como certo e aplaudido hoje pela sociedade. Que terrível o tempo que nós vivemos hoje também, né, Romeu? São muitas distorções, né? O livro menciona que vieram vários mensageiros fiéis, que fizeram o seu trabalho, claro, mas que mesmo assim a apostasia reinou, e ela coloca que nunca antes o povo escolhido de Deus tinha caído tão baixo na apostasia. Então a coisa foi realmente muito complicada, e hoje com certeza a gente vê um cenário ainda mais complexo, né? Com muitos desafios, e aí vem colocando mais coisas, né? Havia 450 profetas de Baal, além de 400 profetas de Aserá. Tinha todo um sistema estabelecido, Sim, né? sim, 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 sim. Bem organizado e forte, né? Então, bem Olha, complicado olha, olha mesmo. só, Romeu. Tem uma frase aqui, ó. A luz que tão bondosamente receberam de Deus se transformou em trevas. Então, eles Exatamente. conseguiram apagar a luz de Deus. Então, querido, jovens que estão aqui nos assistindo, nós temos que cuidar para não permitir que a luz que bondosamente o Senhor nos oferece, que em nossas práticas, em nossas escolhas, que essa luz não seja apagada, né? Que a gente não se distancie do Senhor, permitindo que coisas externas tomem conta da nossa vida, tome conta Isso. da nossa mente, tome conta das nossas escolhas, e a gente apague essa luz. E isso pode acontecer, Romeu, ou não? É um risco fortíssimo, né? E a gente começa a entrar numa era de muito relativismo, de muitos aspectos que vão minando as bases da fé, né? A galera chama aí da modernidade líquida, né? Vai ficando tudo líquido, Isso, todos os conceitos vão isso se mesmo. desfazendo, vão se dissolvendo. E aí alguns já mencionaram algumas coisas aqui, né? Sobre ideologias de gênero, várias outras coisas Sim, que tem sim, por sim, e aí, por aí e vai, se né? torna uma coisa muito complicada mesmo, se a gente não tomar cuidado, vai mexendo mesmo. O Muito capítulo bom. termina deixando aquele negócio assim, tipo, a seguir cenas do próximo capítulo, né? E fala que Deus ainda estava disposto a sair em busca dos que tinham sido levados ao pecado e estava prestes a enviar um de seus mais poderosos profetas, né? Isso aí. Amanhã o negócio começa a ficar bem animado. O pastor Adolfo Soares vai ter o privilégio de falar aqui da entrada de Elias. Ele também é um dos nossos profetas atuais, né? Vai ser legal Ah, esse isso mesmo, capítulo isso aí mesmo. amanhã. Mas a gente vê que, assim, analisando até esse contexto atual que a gente vive, Deus Uhum. sempre atua, né? Ele sempre tem a forma dele, o seu meio de fazer, e a gente precisa realmente confiar, porque Deus faz o melhor por nós sempre, né? A gente vai ver aí agora o andamento da história de Elias, os desafios que ele enfrentou, e também isso traz esperança para nós, né? De que Deus pode fazer, de acordo com a sua vontade, nos libertar dos mais complicados problemas. Então, assim como naquele contexto difícil daquela época, hoje também que a gente vive num contexto muito difícil, a gente pode confiar que o Senhor também vai nos conduzir da melhor maneira possível. Isso mesmo. O que fica para nós, Romeu, como lição prática, é que estar longe do Senhor, sempre estaremos caindo na ruína, na desgraça, né, e na perdição. Sempre, sempre. Não há sucesso nesse mundo longe do Senhor. Sim. Então, se você acha que eu estou estudando, estou fazendo concurso, estou fazendo isso, aquilo, outro e tal, estou crescendo, estou ganhando mais dinheiro e tudo mais, cuidado. Se isso que você está fazendo não está alinhado com a vontade de Deus, não está seguindo os preceitos do Senhor, cuidado, que Olha esse lá. caminho pode estar sendo a sua ruína, Uhum. ok? Não é isso? Então, assim, nós aprendemos que estar com Deus sempre é vitória. Estar com Deus Amém. sempre é bênçãos. O Senhor está pronto a nos proteger, a nos abençoar, a ampliar as nossas fronteiras, para que a gente conquiste muitas coisas. É o que nós aprendemos nesse capítulo, né? Nós tivemos aí um exemplo positivo e tivemos um exemplo negativo. Um exemplo positivo daquele que seguiu a Deus e teve grandes vitórias. Um exemplo negativo que tirou Deus da vida e só foi ruína e É verdade. tragédia, né? Então, querido jovem, exalte a Deus na sua vida todos os dias. Busque ao Senhor, busque ao Senhor. Leia a sua Bíblia,
leia Ungidos, né? Que vai ampliar aí o conceito bíblico. Ore ao Senhor todos os dias e Ele vai socorrer você em todos os momentos. Que Deus abençoe, Rômulo. Valeu, né, amigo? Valeu, foi ótimo, com certeza. E vamos seguir buscando essa orientação de Deus e o assim diz o Senhor, né? E não o eu acho. Acabe certamente dizer, eu acho que tá bom, eu acho que tá melhor, mas a gente vê onde que isso vai parar, então, infelizmente, só tem ruína que a gente possa confiar realmente em Deus, né? A essência do capítulo é basicamente essa mesmo. Muito bem. Você pode orar pela gente? Vamos lá, vamos orar Na então. hora. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelos momentos que estivemos aqui, falando a respeito do capítulo 8 do livro Os Ungidos. Pedimos que o Senhor possa, ó Pai, fortalecer a cada um de nós, a cada dia, e nos ajudar a nos afastarmos das coisas do mal e a buscarmos ao Senhor a cada momento. O Espírito de Elias seja derramado sobre cada um de nós. Nos abençoe nesta semana, Senhor, e continua a guiar-nos de acordo com a Tua vontade. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.